Menotalks, porque falar da menopausa é empoderar, cuidar e transformar dúvidas em conhecimento e autocuidado. A minha convidada de hoje é Joana Vasconcelos e Cruz, médica dentista com prática exclusiva em medicina dentária integrativa e biológica. Doutorada em Ciências Médicas, é docente da Universidade na Eiras Muniz School of Health and Science e investigadora no Centro de Investigação Interdisciplinar na área dos materiais dentários e biocompatibilidade. Especialista em cirurgia oral, implantologia cerâmica, ozonoterapia e terapias integrativas, formadora em cursos nacionais e internacionais, dedica o seu trabalho à relação entre a saúde oral, a inflamação e a saúde sistémica, com especial foco na mulher e nas fases de transição hormonal. No Menotalks hoje traz-nos uma visão clara sobre como a menopausa impacta a saúde oral e porque é que a boca é muito mais do que um sorriso bonito. Joana, bem-vinda ao Menotalks. Gostava de começar esta nossa conversa com alguns dados recentes e que de facto são impactantes. Quando eu li que uma em cada 4 mulheres acaba por perder pelo menos um dente depois dos 50 anos de idade, ou seja, depois da menopausa, e até dados de uma meta-análise recente a mostrar que cerca de metade das mulheres queixam-se de boca seca, não é? O que nós definimos como xerostomia, e que 55% das mulheres apresentam doença periodontal. Eu fiquei a pensar, meu Deus, porque é que nós não falamos de saúde oral na menopausa? Conta-me tudo. Olá, Denise. Antes de mais, queria agradecer estar aqui. Para mim é uma honra poder dar o meu contributo e partilhar aqui aquilo que tenho vivido nestes anos, porque é realmente, como disse, uma faixa etária onde eu trabalho muito. É um tema da menopausa com todas as questões que as mulheres trazem na consulta, com o qual eu tenho que lidar diariamente. E por isso para mim é mesmo uma grande honra e queria também felicitá-la por este trabalho público que faz. Isto é muito importante, são temas tão, às vezes, tão desvalorizados e tão pouco falados, e acho que é muito importante trazermos este conhecimento. Portanto, muito obrigada por isso. É verdade, esta é a realidade, estes são os números e são assustadores. Nós não podemos ignorar os aspectos que o envelhecimento, não é? E que a parte hormonal, as alterações hormonais trazem na saúde oral. Mas a verdade e a realidade é esta, é que muitas situações poderiam ser evitadas ou minimizadas ou até controladas se houvesse uma consciência maior e se houvesse uma preparação muito prévia a chegarmos a essa fase da alteração hormonal. E o que eu vejo é que muitas mulheres, quando chegam, já trazem doenças periodontais, já trazem boca seca, portanto, já trazem todos estes fatores. E que depois têm um agravamento muito grande quando chegam à fase da perimenopausa, menopausa, onde temos as hormonas a fazer o seu efeito, não é? Por isso, para mim, o segredo é isso, e eu das coisas que eu mais batalho em consulta é isso, é a chave está na prevenção, e na identificação de todos estes fatores. A boca seca, por exemplo, é algo que as pessoas não percebem que têm boca seca. Eu pergunto na consulta e a primeira resposta, se calhar, é: não, não tenho boca seca. E quando começamos a esmiuçar um bocadinho, se acorda durante a noite para beber água, acorda com a boca pastosa, sente as mucosas secas, ou começamos a despistar, baba-se na almofada, começamos a perceber que a pessoa dorme de boca aberta e tem boca seca, e que isso vai ter aqui depois um impacto na saúde, como vamos falar durante o dia de hoje. Por isso isto é a realidade e muitas situações se preveniam, conseguiam prevenir-se se fossem identificadas antes, mais Esta, cedo. esta é também uma fase de maior diagnóstico de questões relacionadas com patologia respiratória, há mais apneia do sono, há muitas vezes esta falta de conhecimento de que a ligação entre a forma como respiramos durante a noite tem um profundo impacto na saúde oral, né? Se eu durmo de boca aberta, desidrato muito mais a cavidade oral, altero o pH da saliva, aumento o meu risco para doença oral e como mulher ninguém me fala disto, né? Ninguém apresenta estes dados e nem ninguém cria este ponto de reflexão sobre o que é que estamos a fazer de errado, o que é de facto envelhecimento e naturalmente há processos que estão inerentes ao envelhecimento natural da boca,
mas há questões que estão muito ligadas à variabilidade hormonal, à falta de abordagem entre o terapêutico hormonal. Eu acho que não há ninguém melhor do que uma médica dentista muito dedicada a esta questão integrada da saúde oral na saúde como um todo para nos explicar como é que a boca de facto impacta a saúde em termos sistémicos, não é? Que é muitas vezes um foco de inflamação, que é um foco de muitos problemas. Hum, Tem esta percepção das alterações respiratórias, e da ligação que depois inevitavelmente se estabelece com a saúde oral? Eu diria que a parte da respiração para mim é um dos pilares chaves no alcançar de um equilíbrio do nosso microbioma e no equilíbrio da saúde da boca. E é uma das situações onde eu identifico como pilar. Quando eu dou chaves de prevenção, a respiração tem que estar lá sempre. E às vezes temos medidas simples que podem. Primeiro, só a tomada de consciência é logo assim a primeira medida simples, porque lá está, muitas mulheres não têm essa noção. Mas existem muitas estratégias simples que nós podemos implementar para melhorar esta questão da respiração, que às vezes estão associadas a outros fatores, como por exemplo até o excesso de peso, é uma das coisas que faz com que as pessoas respirem pela boca, mas de facto quando nós respiramos pela boca, nós perdemos a qualidade de um dos principais elixires dourados, como eu costumo dizer, uma das principais benefícios que nós temos no nosso corpo, que é a nossa saliva e a qualidade dessa saliva. Então, aí é logo o primeiro fator para haver disbiose, a alteração do nosso ecossistema da boca, não é? O crescimento de bactérias mais patogénicas, que depois se pode traduzir ou em cáries, e muitas vezes até são cáries mais na raiz do dente, são cáries radiculares, que são bastante agressivas, que o prognóstico é muito mais complexo, porque muitas vezes leva mesmo à perda de dente. E leva também ao crescimento das bactérias que são mais especialistas em causar periodontite, que é a doença periodontal, e portanto, para mim, um, a boca seca é assim um dos fatores, a falta de saliva, o dormir de boca aberta, é um dos fatores que mais impacta a nossa saúde. E às vezes o foco está muito na higiene, na forma como se escova os dentes, na parte da remoção mecânica, que nós sabemos que é importante, e não se fala no trabalhar da respiração e da qualidade da nossa saliva. Portanto, essas estratégias como prevenção são muito, muito importantes, na minha opinião. E também acho que é muito raro na medicina dentária haver esta abordagem às questões hormonais, ou seja, esquecemos que nós temos receptores de estradiol nas parótidas, nas glândulas salivais parótidas, na glândulas nas sublinguais e, portanto, naturalmente com o declínio que é inevitável na perimenopausa, nós vamos tendo menos estradiol disponível, vamos tendo menor estímulo a estas glândulas e, naturalmente, a forma como elas trabalhavam muda. E esta não comunicação com a mulher que está na menopausa, que naturalmente valoriza o seu aspecto, não é? E a boca é um ponto-chave do rosto, nós sorrimos, nós falamos, não é? É de facto uma peça essencial na nossa identidade e de repente quando nos vemos com esta perspectiva de hum, perda de dentes, de estar, por exemplo, a comunicar, e há pouco estava a ouvi-la dizer que as pessoas não se apercebem que têm boca seca, mas muitas vezes este gesto, não é, de limpar os cantinhos porque a saliva fica mais acumulada, de estar sempre a fazer o que os ingleses chamam lip smacking, não é, de estar, não é, os sons a tentar de alguma forma forçar a produção de saliva, muitas vezes são indicadores de que a pessoa sofre este problema e não vive consciente disso, não é? Que na Uhum. verdade, talvez é este o grande desafio hoje, é criarmos esta consciência de que as hormonas impactam as glândulas, as hormonas impactam toda a microbiota, as hormonas são uma peça-chave também da boca e se me permitir, já agora a frase desafiante, podemos dizer que a boca também entra na menopausa? Sem dúvida, sem dúvida. Se pensarmos, os receptores não estão só nas glândulas salivares, mas estão também no epitélio gengival, no tecido periodontal, no ligamento periodontal, que é aquele ligamento que fixa o dente ao osso. Estão localizados nos próprios. Temos receptores nos osteoblastos, que são as células que fazem a produção de osso, e por isso, com a queda natural que acontece no período da aproximação à menopausa, portanto, o que vai acontecer é um impacto em todas estas estruturas. Portanto,
não tenho dúvidas que a boca está completamente implicada na menopausa. É uma das coisas que às vezes nós sabemos todos os clássicos sintomas, não é? Das alterações do humor, da secura das mucosas, e ninguém se lembra que são as mucosas da boca. Normalmente falamos das mucosas vaginais, não é? Mas falamos dos afrontamentos, sei lá, todos estes sintomas que existem, e se calhar não se ouve muito falar no impacto que esta queda das hormonas tem na boca. E por Sim. isso para mim é um tema que é super importante trazer aqui, para tentarmos mudar um bocadinho aqui a consciência e trazer mais qualidade de vida quando esta fase chega. Então, quais é que são assim, até para arrumarmos um pouco a casa em relação às mudanças que caracterizam a vida da mulher, quais são assim as 3 grandes alterações nesta transição da menopausa? A começar logo, muitas vezes aos 35, 38, 40, não é? Isso. Já tem o primeiro, os primeiros indicadores de que de facto a microbiota está a mudar, a saúde óssea está a mudar. Quais são assim os 3 pontos-chave que a Joana destacaria? Então, eu diria, pela presença do estradiol na parte do ligamento periodontal e a fragilidade que isso vai ter, porque pela queda nós vamos ter mais produção de inflamação, de citoquinas inflamatórias. O que acontece é ou um agravamento da doença periodontal, portanto, ideia doença periodontal, periodontite, que para quem não sabe ou não está familiarizado, é uma doença de base inflamatória, onde os dentes perdem fixação, portanto, onde há uma destruição os osteoblastos começam a destruir, os osteoclastos, neste caso, começam a destruir o osso à volta, há uma fragilidade, os dentes começam a abanar. Agora, quando eles ganham mobilidade, já é uma fase final da doença, e essa é uma mensagem que é importante passar aqui. Antes de chegarem a uma perda dentária, a uma mobilidade dos dentes, há um sangramento gengival. E este tema do sangramento gengival é algo que muitas vezes é silencioso e desvalorizado, porque há muitas mulheres e muitas pessoas que escovam os dentes e que dizem que não sangram da gengiva, e quando nós começamos a desconstruir um bocadinho e a perguntar se a técnica está bem feita ou quando passa ao fio se sangra, efetivamente a gengiva responde pela presença da inflamação com sangramento gengival. Então, isto já é um primeiro sinal de que existe uma doença que pode ser apenas ainda uma gengivite, mas que já existe aqui uma predisposição para a doença periodontal e que claramente, quando entra na menopausa, há um risco muito acrescido e, portanto, como disse, 55% das mulheres acabam por ter doença periodontal. E esta é aquela que leva a este tal 2 vezes maior risco de perda dentária. Então, para mim, primeiro impacto, doença periodontal. Como segundo impacto, eu diria a boca seca, pela ação também que as hormonas têm na diminuição da produção de saliva, e a levar à xerostomia, à boca seca. Essa boca seca sabemos que traz mais suscetibilidade a lesões e desconforto nas mucosas e na gengiva, porque a boca não tem tanta elasticidade, não tem as mucosas não têm tanta hidratação, portanto há mais tendência a ter alterações nas mucosas. E além disso, sabemos que a boca seca ou a diminuição da produção de salivar, aumento do pH salivar, ou neste caso diminuição, portanto um pH salivar mais ácido, vai fazer com que as bactérias mais patogénicas, as mais graves, se multipliquem, cresçam, portanto não são as bactérias que se alteram, é o meio que se altera, que fica mais propício a que estas bactérias se desenvolvam e que depois tragam, por exemplo, ou que sejam um fator desencadeante para as cáries radiculares, como eu estava a dizer, e para também, consequentemente, o agravamento da doença periodontal. Portanto, se este meio altera, tudo à volta vai alterar. Portanto, doença periodontal e boca seca. E depois diria, neste campo das alterações das mucosas ou do desconforto da gengiva, também temos observado algum aumento de um síndrome, que é o síndrome da boca ardente, burning mouth syndrome, que acaba por afetar também muitas mulheres e cujo tratamento é muito complexo, muito difícil e multifatorial, mas que a verdade é que tira muita qualidade de vida às mulheres. E, aliás, até acho que é um ponto interessante. Há dias tive uma doente, é muito raro, eu acho
Desde que me dediquei a esta área da menopausa, só conheci 2 mulheres com Burning Mouth Syndrome, ou seja, com esta síndrome de boca arder. Uma de facto muito limitante, ou seja, muita dificuldade em comer, muita dificuldade em deglutir, um ardor constante, uma dificuldade em entender o que está a acontecer. Portanto, eu acho que este é talvez o primeiro ponto. Se nós não tivermos consciência que de facto isto existe, está ligado às mudanças hormonais, que uma peça-chave é mesmo corrigir a saúde hormonal para conseguir depois criar um terreno fértil onde o médico dentista pode intervir. Esta senhora já tinha procurado otorrinolaringologia, já tinha procurado medicina dentária, vivia um bocadinho angustiada porque ninguém estava a dar solução, ninguém estava a ajudá-la, e isto depois cria aqui uma ligação, mesmo com a nossa saúde mental, não é? Um profundo mal-estar, uma profunda tristeza, a pessoa deixa de conseguir fazer o essencial, que é comer, beber, tudo que é quente, os extremos, não é? Muito frio, muito quente, tornam-se muito difíceis de gerir, o mastigar, o passar a líquidos e a papinhas. Bem, foi uma situação que, mesmo a minha visão como médico, fico chocada, não é? Porque na verdade não há este conhecimento intrínseco, nem mesmo nas áreas que cuidam da boca, da faringe, da laringe. É, é, Uhum, é como estar, parece que estamos a desbravar ainda terreno. uhum, Então, vamos, por favor, Joana, explicar o que é daquilo que sabemos, na verdade ainda estamos a descobrir muito sobre uhum. esta síndrome, o que é a Burning Mouth Syndrome, o que é que ela, no que é que ela se caracteriza e o que é importante, quais são de facto as mudanças que podemos de alguma forma instituir quando temos, porque há aqui muitos eixos, o eixo nutricional, os déficits nutricionais, nomeadamente, Isso. equilíbrio hormonal, as questões também depois diretas e que são da área da medicina dentária. Mas dá-lhe também aqui espaço para explicar esta síndrome que eu acho que afeta mais mulheres do que aquilo que nós imaginamos. Hum, eu gostaria, antes de explicar propriamente a síndrome, às vezes pode não haver ainda um diagnóstico da síndrome, mas as pessoas já sentirem alguns desconfortos a nível da mucosa, como a boca que facilmente ganha mais aftas, mais feridas, já manifestações das comissuras labiais mais afetadas, hum, de retrações gengivais, portanto, já há alterações nas mucosas. E isto já dá muito desconforto. Portanto, às vezes não é preciso haver um burning mouth syndrome diagnosticado para já ser um tema que oferece atenção e que precisamos quer dizer, eu costumo sempre comparar as duas bocas e acho que é importante falarmos disto desta forma. Quando falamos de uma mucosa vaginal e sabemos o impacto que tem depois uma secura da mucosa vaginal na libido, numa tendência a mais candidíase, etc., quando nós não temos uma boa lubrificação, é muito claro a questão de sugerirmos até um lubrificante, não é? E quando se fala de boca, às vezes isto é um tema que não é tão, parece-me que não é tão valorizado. E por isso há várias estratégias que nós podemos também desenvolver aqui e aconselhar os nossos doentes de melhorar esta qualidade, esta elasticidade das próprias mucosas para que não tenhamos tantas feridas, tantos desconforto. Quando existe este síndrome instalado, é, a situação torna-se muito mais grave e muito mais complexa, porque lá está, existe não só a causa é multifatorial, como o approach, não é? A abordagem também tem que ser multifatorial. Um, a Burning Man Syndrome é um síndrome que causa dor oral crónica, uma forma crónica, com muitos gatilhos que desencadeiam o sintoma de dor. Tem causas multifatoriais, como hormonais e de dor de origem neuropática, portanto há uma alteração também na parte, no próprio sistema nervoso, o que torna todo o tratamento também muito mais complexo e vai ter um impacto na qualidade de vida dos pacientes, porque depois existe também um dos fatores ou dos gatilhos, dos triggers, que é uma causa emocional. E depois é uma pescadinha de rabo na boca, no fundo, porque uma pessoa que tem já sintomas
Esses sintomas causam uma irritabilidade porque não se sente bem, não se sente confortável, e nós sabemos que a parte emocional e o stress agrava os sintomas, não é? Então andamos aqui a tentar chegar a uma abordagem que neste caso tem que ser completamente integrativa, multidisciplinar, e o paciente tem que ser observado como um todo. Temos que acionar várias abordagens, desde a nível oral, eliminar tudo o que são fatores irritativos das mucosas. E aqui, dentro destes fatores irritativos das mucosas, eu gosto muito de falar nos metais, no geral. Existem pessoas que têm muitos metais na boca, próteses esqueléticas, daquelas removíveis, com metal no palato, com metal na zona de sublingual, em comunicação com amálgamas dentárias, por exemplo, e quando temos mais do que um metal diferente em boca, nós vamos ter uma coisa que se chama um eletrogalvanismo, portanto vai haver uma formação de uma corrente elétrica. E isso vai fazer com que os materiais tenham mais tendência a libertar produtos de corrosão. Isto é altamente irritativo para as mucosas, então neste estado nem conseguimos controlar o nosso microbioma, ter um microbioma mais equilibrado, porque estes metais vão atrair essas bactérias, nem conseguimos ter uma qualidade na saúde das mucosas, porque elas estão altamente sensibilizadas, não é? Intoxicadas pela presença destes metais. Então, uma das abordagens é eliminar tudo o que possa irritar mucosas. Os metais é uma das situações. A outra é tirar tudo o que são focos de infecção e de inflamação da boca, que possa também ser mais um estímulo para desencadear o sintoma da boca ardente, da dor crónica oral. Portanto, depois de neutralizar a boca, claro que tem que haver paralelamente um acompanhamento nutricional, um acompanhamento da parte de revisão de toda a parte de hormonal, e tem que haver depois uma abordagem à parte nervosa, não é? Que aqui, em termos convencionais, e o que está mais estudado e que a literatura mostra, é que temos medicação, não é? Medicação mais química, para a dor neuropática, e sabemos que essa medicação acaba por ter sempre mais efeitos secundários. E eu, pessoalmente, no meu trabalho, utilizo como uma ferramenta, não só para o Burning Mouth Syndrome, mas também, que é a terapia neural. A terapia neural vai fazer uma regulação, uma reorganização da rede nervosa ou da programação que existe para o nosso sistema nervoso autónomo funcionar ou transmitir os impulsos de determinada forma. Portanto, o que vai acontecer é que ela vai atuar no potencial elétrico da membrana celular, que faz com que haja uma regulação da passagem dos impulsos nervosos. Quando eu tenho uma zona que está hiperexcitada ou termina os impulsos nervosos a passarem a uma intensidade muito forte, o que a terapia neural faz é abrandar. Então, pode ser aqui uma luz de esperança, no caso do tratamento do Burning Mouth Syndrome, que eu utilizo também, por exemplo, quando existe um bruxismo, não é? Quando existe uma tendência para apertamento, para ranger e apertar os dentes, muitas vezes isto também é uma programação do sistema nervoso que acaba por ser quase um mecanismo de autorregulação da nossa amígdala, não é? Normalmente as pessoas que estão durante o dia em contenção permanente de stress, de raiva, não é? Nós não podemos andar aí a ranger que nem leões, não é? Às vezes apetecia, mas não podemos, então é normal que a vida nos ponha muitas vezes a conter algum tipo de emoção e que durante a noite, por um fenómeno de desprogramação e de autorregulação, o corpo responde rangendo, com o ranger dos dentes. Só que isto sabemos que tem um impacto muito grande, não é? Não só nos músculos da mastigação, as pessoas acordam com tensão, dor de cabeça, há uma maior irritabilidade e dor presente na boca, e há um impacto a nível de desgaste dentário. Então, aqui a terapia neural também pode ajudar, porque vai fazer quase como se fosse um reset nesta programação do apertamento dos músculos da mastigação. Então é assim uma esperança, a terapia neural. Eu Mas de acho facto, se calhar a maioria das pessoas não sabe o que é a terapia neural. Então só também abrir um bocadinho esta janela. No que é que consiste, não é? Na prática? Imagino que eu vou ter consigo, Joana, e, olha, ouvi o seu podcast, gostei imenso, tenho bruxismo. Doutora Joana, o que é terapia neural? Como é que se faz, não é? Porque acho que é sempre esta curiosidade de uma pessoa que está a ouvi-la pela primeira vez e que está a contactar com estes termos
e a pensar, mas o que é que isto, não é? No que é que consiste? Em primeiro lugar, é uma terapia que é complementar. Nós não podemos dizer que substitui, que só vai ser esta terapia que vai resolver tudo, não é? Agora, quando existe uma programação, quase um circuito vicioso elétrico estabelecido pelo nosso sistema nervoso, a terapia neural é como se fosse, de uma maneira muito simples explicando, é como se fosse só o computador. Portanto, vai ali ao nosso disco externo e faz uma espécie de control alt delete, onde faz uma reorganização. É como se nós fôssemos ao quadro, desligar e ligar o botão. Portanto, há um efeito de um reset, de uma nova reorganização da rede. E porquê é que a rede do nosso sistema nervoso está afetada e que muitas vezes se programa em dor crónica, ou em resposta sempre, por exemplo, infecções urinárias de repetição. Nós sabemos que há vários fatores que podem dar infecções urinárias de repetição, ou o bruxismo, o apertamento com enxaqueca associada de repetição, por exemplo. O que é que acontece? Há uma programação. Então, por mais que se interrompa com um químico a dor, a programação está estabelecida e volta. Então, a terapia neural é uma ajuda nesta desprogramação e reorganização da rede nervosa para que haja uma diminuição da intensidade e da frequência dos episódios, até que o corpo comece a restabelecer e a criar novas referências, novas formas de fazer a condução dos impulsos. Ahm, Pronto, assim de uma forma muito simples, explicada. Como é que ela é aplicada? É aplicada com procaína. Procaína é um anestésico que está altamente diluído em soro. Portanto, o objetivo não é aqui dar uma anestesia, não é isto que se pretende, mas o que se descobriu é que esta concentração emite uma descarga, como se fosse uma descarga elétrica, as pessoas não sentem choques elétricos, está bem, mas o que acontece fisicamente é que há uma libertação de uma descarga elétrica de 290 milivolts que faz a tal efeito de desligar e ligar o botão, faz a tal repolarização da membrana celular. E, portanto, para aplicar esta procaína com o soro é feito através de umas injeções, umas pequenas injeções, em pontos estratégicos de acordo com a história de vida de cada pessoa. Por exemplo, num caso de bruxismo, nós podemos ir a todos os trigger points musculares de dor, onde existe mesmo dor no músculo, para darmos esse estímulo de reorganização. Como ele vai atuar na regulação entre simpático e parasimpático, não é? Quando nós temos uma pessoa muito estressada ou com muita carga, muita tensão, o sistema nervoso simpático está sempre mais ativo, então esta terapia neural também ajuda a ativar um pouco o sistema nervoso parasimpático, e por isso, regra geral, sempre é uma terapia onde as pessoas saem com uma ativação boa do nervo vago, do parasimpático e, portanto, bem relaxadas com esta sessão. Tenho mesmo muita pena que as pessoas desconheçam, porque eu diria que a grande maioria das pessoas que têm bruxismo conhecem as mais-valias da terapia neural, as que até desconhecem que existe. Então, só o facto de ter já posto esta possibilidade em cima da mesa para quem sofre de bruxismo e síndromes como esta, síndrome da boca arder, é uma imensa mais-valia e obrigada pela explicação, de facto, simples, prática. E acho que pensamos tantas vezes que se houvesse um reset para outras É coisas isso, na nossa é vida, isso. era muito bem-vindo mesmo. E a Há pessoa pouco toma estava. muita consciência, é uma terapia onde se toma muita consciência do corpo, porque às vezes nós fazemos num supraorbitário ou num infraorbitário, e a pessoa sente no pé. E é muito lindo ver como o nosso corpo está efetivamente ligado numa rede e Estamos como todos cada iguais. cicatriz é um mundo. Eu fico fascinada com a terapia neural, porque, por exemplo, as cicatrizes das cesarianas muitas vezes dão uma dor lombar referida, ou dão uma maior tendência à obstipação, ou aquela faixa está repuxada, está presa. Então a terapia neural ajuda muito nesta libertação também de faixas que vão criar, que é o que nós chamamos um foco interferente. Um implante pode fazer a mesma coisa, uma cicatriz de um freio, um corte de um freio. Então, se eu tenho uma cicatriz ali, eu vou ter uma quantidade de terminações nervosas que foram cortadas e vou ter um repuxão que vai condicionar todas as outras faixas à distância e vai estar permanentemente a enviar um estímulo irritativo, muitas vezes sem relação físico-anatómica, mas por meio do sistema nervoso. Não é? Assim um mundo super interessante. É fascinante e se calhar finalmente começamos agora, não é, a abrir as portas da abordagem do todo, olhar para o todo, perceber que
lá está, uma cicatriz, se calhar as raízes nervosas partilhadas, se calhar não, mas são partilhadas com outros territórios do nosso corpo e, portanto, esperar que a pessoa permaneça só naquele local, é de alguma forma não perceber esta função 360 do sistema nervoso e a forma como muitas vezes ficamos ou sentimos, acho que nos sentimos até incompreendidas, porque estamos a explicar que passamos a ter uma dor num sítio onde à partida não era expectável que ela estivesse lá, mas depois alguém consegue, não é, desenrolar este novelo e explicar-nos o foco provavelmente é este, é o freio que foi cortado, ou é esta intervenção Uhum. que deixou esta mazela. Há bocadinho a Joana tocava num ponto que eu ouço muitas vezes em consulta, aliás dois. Um é a caída angular e o outro é as aftas. Mas o porquê das aftas? E o que é que são as aftas? E porquê que aparecem as aftas? Vamos falar de aftas, por favor, porque eu acho que há aqui muitas dúvidas também em torno deste tema, e que é muito pertinente estar aqui este esclarecimento do porquê das ligações que são complexas, mas já agora vamos nos meter por este terreno que também acho que valerá muito a pena. A AFTAS é de facto um mundo, e é mesmo algo que é multifatorial, não existe uma causa única para a AFTA e nós devemos tentar ver o porquê dela estar a surgir e aqui lá está, é transversal a todas as idades, não é nada tão focado na menopausa. Ainda assim sabemos que se temos menos produção de saliva, outra vez a mesma história. Se temos uma mucosa mais frágil, então podemos ter mais probabilidade de ter aftas, porque um dos fatores que podem desencadear uma afta pode ser até trauma mecânico. Acontece muitas vezes. As pessoas magoarem-se a escovar os dentes, por exemplo, a escova a escapar, ou magoarem-se com um alimento. Portanto, basta que haja um- uma, uma lesão, não é, mecânica que vai provocar uma afta. Portanto, de causa mecânica. Podemos ter aftas de causa nutricional, não é? Déficits nutricionais, às vezes aí pode ser mais desafiante tentarmos entender porquê. E podemos também ter aftas por causa emocional, por stress e por fatores emocionais. Portanto, as aftas aqui é um mundo, demoram a sarar, demoram a cicatrizar, demoram a curar. E isso às vezes é bem desesperante. A sua dor não é proporcional ao seu tamanho, e todos sabemos isso, que às vezes temos aquela afta mais pequenina de todas, porque nos mordemos, ou porque comemos um ananás, as nozes, há assim alguns alimentos que são muito típicos, e que as pessoas são muito suscetíveis, e aquelas mais pequenininhas na ponta da língua às vezes são as mais tramadas e as que nos causam mais desconforto. A boa notícia é que eu costumo recomendar óleo com ozono. Eu acho que o óleo com ozono, o óleo ozonizado, tem um efeito muito positivo na cicatrização das mucosas em geral e no aceleramento da cicatrização de uma afta. Os bochechos com água e sal, acho que é assim uma medida caseira daquelas antigas, mas que tem muito sentido, porque o que vai acontecer é que vai haver uma remineralização da nossa saliva e isso vai acelerar a cicatrização. E já temos estudos também a mostrar que a água e o sal aceleram a cicatrização, por exemplo, pós-cirúrgica, de cirurgias. Então, é uma medida muito interessante para a cicatrização de uma afta. E outra coisa com uma evidência científica muito interessante é a aplicação de mel numa afta. Então ficam Que assim estas dicas. durante muito tempo, quer dizer, eu diria que o conhecimento em torno do mel é ancestral, não é? Como o Exato. feito achar o seu efeito mesmo antibiótico, cicatrizante, Uhum, a do mel nas feridas, não é? Na falta de melhor, se alguém estiver desprovido seja lá do que for que a medicina hoje tenha para oferecer, mas puder utilizar mel, não é que esta seja a solução, mas muitas vezes, se não tivermos mesmo nada, é lembrarmos deste recurso na boca, na pele. uhum. Portanto, é bom ouvir que, de facto, mesmo na medicina dentária e na saúde oral, temos também esta possibilidade de recorrer ao mel. É como diz, muitas vezes resolver estas questões não é fácil, não será o mel, ou só o bruxar com água, Claro, às vezes temos que também progredir para outro ir à tipo de causa, ir claro, à causa, mas é bom sabermos que no imediato em casa eu não tenho nada específico para este problema, olha, vou pôr um bocadinho de mel ou claro. vou puxar, E uma coisa é a frequência, se eu tenho uma afta pontual, não é? é É uma algo que eu consigo contextualizar. Se eu tenho algo que é frequente e recorrente, aí eu já tenho que ir procurar uma causa de base.
E às vezes pode ser um refluxo, por exemplo, e eu tenho que ir observar um estômago, ver como é que está o pH do estômago, se tem algo de refluxo, que também me provoca um aumento da acidez e que traga aftas. Depende também da localização das próprias aftas, mas é assim um mundo. E eu trouxe aqui este óleo com ozônio, e o bochecho com água e sal, e o mel, porque, e acho que já vamos conseguindo aqui perceber, eu tenho-me dedicado muito ao estudo do que é que eu posso dar qualidade de saúde oral e geral, porque para mim não se separam as duas coisas. Posso regular um microbioma, manter um meio estável para eu ter um microbioma equilibrado, porque eu sei que o microbioma, que é o conjunto de bactérias, vírus, fungos, se eles estiverem em harmonia e em equilíbrio, em homeostase, eu vou ter uma boa primeira barreira de defesa. E o que eu sei é que se eu colocar dentro da minha boca muita toxicidade que às vezes é trazida de forma desnecessária, através de aqueles colutórios, não vale a pena dizermos nomes, mas muito publicitados, de bochechos regulares diários, claro que dão uma boca fresca e dá uma falsa sensação de limpeza. Nós sabemos que vamos ter um impacto prolongado do uso desse tipo de substâncias, vai trazer aqui malefícios, e hoje em dia já há muitos estudos que mostram isto, no equilíbrio desta microbiota. Então eu vou ter fatores que vão matar, vou ter substâncias que vão matar as bactérias más, mas também as bactérias boas, e isso não é benéfico. Então, o trazermos substâncias para dentro da boca, que no fundo é a nossa, não é? A nossa barreira entre exterior e interior, e que nós colocamos tantas vezes, com uma absorção enorme, um ambiente quentinho, úmido, com uma ótima absorção, devemos ter muito cuidado com aquilo que colocamos. Eu sou uma apaixonada a falar de boca, não é? Cada vez que penso na quantidade de funções e de coisas maravilhosas que podemos sentir e viver através da boca, perco-me. É uma delícia, acho que fazem falta mais Joanas, não é? Que de facto consigam partilhar conhecimento desta maneira, porque não é? Dá-nos vontade de realmente olhar para o que temos em casa e para o que estamos a usar, hum, a utilização dos elixires. Eu acho que as pessoas não têm esta informação do impacto negativo que tem na microbiota, nem sequer para, não é? Nós, não, novamente, porque não falamos, não há esta literacia em saúde da importância de cuidar do microbiota oral como ponto de partida para a inflamação sistémica, como ponto de partida para a saúde cardiovascular, como ponto de partida para a saúde geral. Então, lá vamos nós usar algo que refresca a boca, mesmo as pastas dentífricas, que hoje há uma grande discussão em torno de muitos dos seus constituintes. Aliás, até algumas dermatites periorais associadas a compostos que existem nestas pastas, nas pastas que utilizamos todos, não é, diariamente. Falava há bocadinho também das queilites angulares e, portanto, há muitos agentes que estão a entrar diariamente na nossa boca, não só estes que utilizamos para higienizar, e até podemos, se calhar, ir um bocadinho a isto. O que é hoje uma correta higienização da boca com aquilo que temos, sendo que se calhar é mais lógico simplificar do que complicar. Então, deixar já esta pergunta aqui no ar e agarrada a ela, muito neste tema dos vários agentes que são disruptores da microbiota oral e que são agressores da nossa saúde geral. O que é que acha que está a entrar através da alimentação? Perdão, ou não só da alimentação, nós hoje discutimos o efeito dos disruptores endócrinos, dos microplásticos, de até substâncias que existem a revestir as nossas, o teflon, a existir as nossas panelas. Portanto, há muitas coisas que estão a entrar via cavidade oral, que vão impactar a saúde sistémica, mas que também vão exercer um efeito local. Portanto, partir esta pergunta em dois, não é? De alguma forma, aquilo que estamos a usar especificamente para a saúde oral, e o segundo eixo será então o que estamos a comer e aquilo ao qual estamos expostos, mas que também tem um grande impacto na saúde oral. Bom, a parte dos materiais para mim é assim um mundo, e é algo que eu adoro. Aliás, eu desenvolvi um sistema adesivo, um material dentário sem BPA, sem bisfenol A, que nós sabemos que é um super conhecido disruptor endócrino, presente numa série de plásticos, mas também presente em muitos materiais dentários. Muitos materiais dentários, eu digo também materiais de restauração,
e de colagem de peças em boca, portanto, são vulgarmente utilizados. Outra substância, e eu estou a começar pela parte das substâncias, porque a mensagem final é então, sabendo o que é que não podemos usar, como é que devemos fazer uma boa higiene. Por isso é que estava a tentar, acho que fica mais claro percebermos assim. Portanto, em termos destes disruptores endócrinos, pensarmos que a boca é um ambiente com uma elevada absorção. Portanto, ah, a escolha dos alimentos mais biológicos, de alimentos sem ser processados, ter atenção à questão dos plásticos, não aquecer plásticos no micro-ondas, portanto, todas estas estratégias que nós já vamos sabendo, e eu acho que cada vez mais as pessoas têm consciência. Eu sei que eu também tenho a honra e o prazer de trabalhar com pacientes já muito conscientes, já muito despertos para isto, mas não posso passar a minha consulta sem falar de alimentação e sem falar da importância de fazermos boas escolhas e mesmo, por exemplo, em relação aos peixes ou em relação aos metais pesados, não é? Sabemos que vão ter um impacto muito significativo na saúde. Em relação às questões da boca e dos materiais dentários, que nem sempre se fala muito, não é só aqueles que eu tenho já porque tive que fazer um tratamento, mas também aqueles que eu utilizo para a minha higiene. E existem algumas substâncias que estão muito presentes e que têm um efeito não só de disrupção endócrina, mas também cancerígeno. Então, nós sabemos, por exemplo, o dióxido de titânio. O dióxido de titânio é um conservante que aparece numa série de pastas de dentes. Utilizamos o titânio também em materiais, em implantes dentários. Portanto, existe aqui uma série de produtos que são preocupantes e que eu já vos digo como é a minha forma de pensar. Gostava também de chamar aqui a atenção para o SLS, o sódio lauryl sulfato, que também tantas vezes ouvimos e que é um componente das pastas super presente, também com efeito também traz muita toxicidade ao nosso corpo. O álcool, muitas pastas e muitos colutórios têm presente álcool. O álcool não é de todo saudável para as nossas mucosas. E o triclosan, também com efeitos de disrupção endócrina e cancerígenos. Então, a escolha destes produtos, hoje em dia, com tanta informação que temos disponível, também acho que é nosso dever procurarmos e com tanta disponibilidade e tanta oferta, porque se aqui há um tempo, quando eu comecei o doutoramento, não existiam materiais alternativos sem bisfenol A, hoje em dia já se fala muito BPA free, até nos materiais dentários, BPA free. Sabemos que não é 100% puro e é aqui que eu quero passar a forma como eu vejo as coisas. Eu não vou deixar, há situações onde eu não posso deixar de colocar um implante de titânio. Eu vou ter que colocar aquele implante de titânio, mas eu vou colocá-lo com consciência, sabendo que naquele caso em específico não existe alternativa do implante cerâmico, porque o implante cerâmico que seria a hipótese ou a solução mais natural, mais biológica, mas para aquele caso em específico eu precisaria de fazer enxerto ósseo, por exemplo, e que também não é benéfico ou que não é uma solução incrível para o paciente, é mais invasiva, então se calhar é preferível eu fazer algo que seja mais conservador e para isso ter que utilizar um implante de titânio, que é um implante que está largamente estudado ao longo dos anos, com esta consciência de trazer o cuidado que as pessoas têm que ter, que o objetivo é manter os nossos próprios dentes e não ter que colocar implantes. E que se tivermos que colocar implantes, que seja o mínimo possível para sobrecarregar o nosso corpo da, da, da melhor forma, ou de uma maneira que não sobrecarregue o nosso corpo. Basicamente é isso. E o mesmo em relação ao aconselhamento dos produtos de higiene oral e de restauração. Se eu tenho um dente, se eu posso restaurá-lo com uma resina sem bisfenol, é preferível eu fazê-lo do que estar a restaurar com uma resina que tem bisfenol. Mas atenção, uma resina sem bisfenol tem outros componentes químicos que eu nunca vou conseguir descartar. O objetivo, eu acho que é a ponderação, o bom senso, o equilíbrio e a fazer uma melhor escolha, porque é preferível eu fazer uma restauração e ter um dente que está tratado e prevenir que ele progrida a longo tempo e apostar depois numa prevenção, do que estar a arrastar situações que depois vão acabar a levar à perda dentária e implantes que são mais tóxicos ainda do que uma simples restauração. Então a questão é esta, é avaliarmos caso a caso o que é que vai trazer, isto é uma pergunta que está sempre na minha cabeça, o que é que traz menos carga para este paciente e fazermos a escolha sempre com bom senso e com ponderação. E em relação aos produtos mais biológicos, mais naturais, e fazer boas escolhas.
E boas escolhas é o quê? E aqui entrando nas estratégias de higiene. A primeira, para mim, é quase como, agora vou ser aqui um bocadinho marota, mas é quase como se calhar muitas mulheres na menopausa terem o seu vibrador ou utilizarem o seu brinquedo de estimulação, é terem uma escova elétrica. Então, o primeiro recado é a escova elétrica, sem dúvida. E eu aqui falo por mim, eu fui muito resistente a esta mudança, confesso, tive muita dificuldade em adaptação e se calhar, tal como eu, muitas mulheres também têm dificuldade em adaptar-se a uma escova elétrica, mas sem dúvida que a estratégia mais eficaz e mais simples é a mecânica, é a remoção mecânica da placa em todas as localizações dos dentes, do biofilme dentário, em todas as localizações. E para isso o trabalho da escova elétrica é importante. E hoje em dia existem escovas iónicas que têm um nível de vibração muito, diferente, é quase como se fosse assim o Tesla dos carros, portanto a pessoa não sente vibração, não sente vibração na cabeça, que é o que muitas vezes referem e que faz com que não haja tanta adesão. Portanto, a escova elétrica eu acho que é uma excelente solução e, o foco na limpeza é entre dentes e para ali que é onde a maior parte das situações começa a surgir, das cáries principalmente, e a evolução de uma cárie entre dentes caminha diretamente para uma polpa dentária, para um nervo e acaba muitas vezes numa desvitalização. E leva a um grau de destruição muito grande para se poder fazer esse tratamento. Então, a limpeza interdentária acho que é algo que é sempre muito difícil aderir, muitas vezes por desinformação, porque existem 300.001 formas de fazer essa limpeza, desde fitas, desde fios individuais, desde suportes com fio, desde escovilhões, desde irrigadores. Portanto, há muitas formas, é escolher a que mais serve a cada pessoa. Portanto, isto é a parte mecânica para mim é o mais importante, simplificar. E muitas vezes é isso que dizia, menos é mais, é o mais simples e com disciplina é mais importante. E depois é a escolha dos produtos. E aqui, sem dúvida, que entramos na polémica, por exemplo, do flúor, não é? Quando vamos escolher uma pasta. E o flúor, para mim, continua a ser um tema polémico e controverso. Há vários estudos que nos mostram, e principalmente, por exemplo, na pediatria, não é? Os comprimidos de flúor já foram retirados, há algumas estratégias de diminuição e redução do flúor. Nós temos flúor em água, recebemos flúor através da alimentação, portanto, há várias fontes de flúor. E sabemos que o excesso de flúor pode comprometer a hipófise, alterar ciclos de sono, pode competir com o iodo e em determinada faixa, nestas faixas etárias, ajudar a desregular a tiroide. Agora, não existe uma regra certa para toda a gente e eu nunca vou dizer, e não, nem me faz sentido dizer que nunca flúor, flúor lixo. Porquê? Porque efetivamente às vezes se olharmos para uma criança e ela tiver muitos dentes sem cárie, ou muitos dentes com cárie e poucos dentes sem cárie, eu se calhar ali vou ter que atuar uma estratégia de prevenção e vou ter que ser mais agressiva, senão eu não vou conseguir controlar e travar aquelas cáries a tempo de comprometer depois um microbioma, por exemplo, quando entrar uma dentição definitiva. Agora, se eu estou a falar de uma mulher já com um distúrbio da tiroide, já com dificuldades de sono, que pode ser associado também à parte hormonal, sabemos, ou a higiene do sono, hábitos de sono desregulados que temos que observar, mas que já tem aqui alguns fatores de risco e que se calhar sempre usou flúor a vida inteira e que teve cáries na mesma, eu se calhar posso fazer uma transição e tirar o flúor nessa pessoa e colocar, por exemplo, uma hidroxiapatite como substituto. As pastas com hidroxiapatite também vão fazer uma remineralização dentária, e os estudos já nos mostram um nível de eficácia equivalente ao flúor. Então, podemos sobrecarregar o corpo através de uma utilização prolongada, contínua no tempo. Porque sem dúvida que o flúor sistémico tem um impacto maior, por isso é que os comprimidos foram retirados, do que o flúor tópico, não é? Então eu acho que é isso, não podemos ser fundamentalistas, podemos fazer uma redução e sobrecarregando o corpo, e era aqui, e esta é aqui a mensagem que eu queria passar em relação ao flúor. E portanto, na escolha de uma pasta que tenha 90, pelo menos 90% de ingredientes biológicos, estar atento a essa questão da composição, que não tenha álcool, que não tenha sódio lauryl sulfato, idealmente que não tenha titânio e que não tenha triclosan. Portanto, pastas com óleos essenciais são boas recomendações, já há vários óleos que normalmente que são adicionados às pastas. Ahm,
e, e que não tenham bicarbonato nem carvão. Eu sou super apologista de bochechos com bicarbonato e vejo muitos pacientes meus que optam por ter pastas biológicas, que escolhem pastas com bicarbonato ou pastas com pó, em pós. E o que acontece é que, para bochecho é incrível porque, como eu disse há pouco, o sal ou o bicarbonato vai fazer uma regulação do pH salivar e, portanto, em mulheres em menopausa acho que é uma medida preventiva muito interessante. Em escovagem, juntamente com a ação mecânica de uma pasta, eu já não recomendo, porque vai haver aqui um grau de abrasão grande e que nós sabemos que nós vamos perdendo de estrutura, não é, e mineralização nos dentes e por isso é de evitar essa questão da escovagem com pastas abrasivas. Esta questão da mineralização, eu acho que é tão ignorada. Nós falamos em desmineralizar e a desmineralização óssea, agora saindo um bocadinho do Também me mal, estava a recordar disso agora, sim. A questão da osteoporose. é assustador, porque se nós pensarmos, a estatística é mesmo assustadora. Uma em cada duas mulheres, depois dos 50 anos, terá uma fratura associada à sua fragilidade óssea, uma em cada duas. Portanto, estamos aqui as duas, ainda não chegamos aos 50, mas com muita probabilidade, não é? Uma de nós, depois dessa idade, irá sofrer uma fratura osteoporótica.